Olá galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos continuar a resolução das questões da segunda fase da FUVEST de 2022. Nós estamos indo para a questão de número 4. Espero que vocês estejam gostando das questões, das resoluções. Eu vou postando separadamente as questões para que facilite para vocês encontrarem esse conteúdo, ok? Vamos então para a questão F04, uma questão de mecânica, que nos dizia o seguinte: uma bola de borracha de massa M igual a 50 gramas é abandonada do repouso a partir de uma certa altura H. Já grifa ali que é abandonada do repouso, puxa uma setinha, velocidade inicial igual a 0. A resistência do ar não é desprezível. Opa! Informação importante, ele não despreza a resistência do ar, haverá resistência do ar neste exercício. Tome cuidado, quando a gente estuda corpos que caem a partir do repouso, descrevem uma queda livre, nós não consideramos a resistência do ar. Logo, aquelas equações clássicas da queda livre, que você tentou decorar ou decorou, você não vai poder usar agora. A gravidade atuará sobre o corpinho, porém ela não será a aceleração do corpinho, uma vez que a resultante não é apenas o peso. Vamos discutir isso daqui a pouquinho. Vamos continuar a leitura. A resistência não é desprezível e o movimento da bola durante 0,6 segundos após o início da queda é registrado por uma câmera de alta resolução. Considerando o esquema da situação inicial e os gráficos da dependência temporal da altura y e da velocidade vertical v de y da bola, responda as questões a seguir. Galera, preste atenção, ele fala aí de gráficos temporais. São gráficos de grandezas em função do tempo. A primeira análise que ele faz é da altura pelo tempo e a segunda é da velocidade pelo tempo. Vem comigo, acompanha aqui. Ele apresenta então para a gente um gráfico da altura y em função do tempo. Neste gráfico, eu vejo que o corpinho parte de uma altura de 0,9 metros e cai até atingir o solo na posição igual a 0. Mas ele não cai e para. Ele cai e quica e volta a subir mais uma vez. O gráfico termina aos 0,6 segundos, correto? Então é este corpinho que nós estamos falando. Um corpinho que cai de uma altura H inicial igual a 0,9 metros, partindo do repouso. Se eu quisesse completar aqui, já poderia colocar, né? Professor, esta altura é de 0,9 metros. É a altura inicial que ele cai, certo? Ah, professor, entendi. E o que é essa setinha Y que ele colocou para cima? Ele está te dando uma orientação do eixo, certo? Porque logo abaixo ele descreve o gráfico da velocidade pelo mesmo tempo. E aí você verifica o seguinte: enquanto a posição era 0,9, ele estava lá no alto, a velocidade era 0. Evidente, né? Ele parte do repouso. Ao cair, sua velocidade vai crescendo, mas ela cresce negativamente. Ele está considerando o eixo positivo para cima. Como o corpinho desce, ao descer, ele descreve uma velocidade negativa. Crescente, porém negativa. Aos 0,5 segundos, ele atinge o solo. No momento em que ele atinge o solo, de forma instantânea, ele volta a ganhar velocidade. Só que agora a sua velocidade é de 2 metros por segundo. Ou seja, é uma velocidade voltada para cima. Ué, ele desce ganhando velocidade, para instantaneamente durante o choque e volta a subir mais uma vez.
Neste momento em que ele sobe, sua velocidade vai a 2. E mais uma vez começa a cair, porque mais uma vez ele está subindo, logo essa velocidade tenderá a diminuir, correto? Pois bem, professor, o que ele está perguntando para a gente feita a análise do gráfico? No item A, ele nos pergunta o seguinte: no instante t igual a 0,2 segundos, a força resultante que atua sobre a bola tem sentido para cima, para baixo ou tem intensidade nula? Justifique sua resposta. Meus amores, o item A foi dado. É aquele item que você tem que garimpar, que você não pode errar de jeito nenhum. O item A é aos 0,2 segundos. Aos 0,2 segundos, a nossa bolinha estaria mais ou menos por aqui, correto? Nesse momento, ela está em queda, e neste momento eu verifico no gráfico da velocidade que ela possui uma velocidade de menos 2, ou seja, uma velocidade voltada para baixo. Então eu poderia representar da seguinte forma: eu poderia dizer assim, olha, no instante t igual a 0,2, o meu corpinho está em queda. Em estando em queda, ele possui uma velocidade vertical para baixo, correto? Essa velocidade nesse instante vale aproximadamente menos 2 metros por segundo. Eu estou aqui discutindo a ideia de resultante. Resultante, logo vou desenhar as forças. Resultante de forças. Força que atua nele nesse momento. Nós temos a força peso na vertical para baixo, é a força de atração gravitacional. E como ele desce sobre a resistência do ar. É como se ele empurrasse o ar para baixo e o ar então o empurra para cima. Terceira lei de Newton, é um par-ação-reação. Está aqui, ó, força de resistência do ar. Vou chamar de F de ar. Tudo bem? Mas espera aí, professor, tem um detalhe, né? Esse corpinho, ao cair, ele ganha velocidade. Se ele ganha velocidade, ele está acelerando. Exatamente. Ele possui uma aceleração para baixo. Ah, professor, entendi. Mas a segunda lei de Newton nos diz o seguinte, né? A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua sobre um corpinho de massa m gerará sobre ele uma aceleração, onde esta aceleração terá a mesma direção e sentido da força resultante. Professor, mas porque a massa é sempre positiva. Logo, esses dois vetores sempre terão a mesma direção e sentido. Logo, se a aceleração está para baixo, a força resultante estará para baixo. Pronto. E assim acabamos de encontrar a resposta da alternativa A do nosso exercício. Ok? Tranquilos até aqui? Só a título de curiosidade, professor, como que eu calcularia essa força resultante? Veja, se ele acelera para baixo, é porque a força que está para baixo é maior do que a que está para cima. Logo, a força resultante neste momento seria calculada pela subtração entre peso e força de resistência do ar. Correto? Tudo bem? Está aqui. Essa seria a equação usada para o cálculo da força resultante neste exato momento. Ok? Continuando, vamos para o item B. Item B ele diz assim: calcule a energia cinética perdida pela bola entre os instantes imediatamente antes e imediatamente depois do choque com o solo. Por favor, grifa a palavra choque. Professor, como é que nós vamos fazer esse negócio agora? Veja bem, eu vou pensar da seguinte forma. Para resolver esse item B,
ele nos pede qual a energia dissipada entre a cinética final e a cinética inicial. Eu posso imaginar então que nós estamos calculando aqui uma variação de energia cinética, correto? Eu vou colocar da seguinte forma. Meu amigo, a variação da energia cinética é obtida pela energia cinética final menos a energia cinética inicial. Abrindo a expressão, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Subentendo aqui que este v é a velocidade pós-choque, velocidade na subida, e o v0 é a velocidade ao tocar o solo, a velocidade inicial. Colocando essa massa em evidência, eu posso escrever m sobre 2, v ao quadrado, menos v0 ao quadrado. Correto? Ah, entendi, professor. Então, espera aí um pouquinho. Qual a velocidade que ele tinha antes do choque? Antes do choque, ele chegou ao solo com uma velocidade de menos 3. Então, a sua velocidade final, velocidade pós-choque, é uma velocidade de 2 metros por segundo. Já a velocidade inicial, que é a velocidade antes do choque, é de menos 3 metros por segundo. Ah, entendi, professor. Então, eu posso substituir os valores, né? A variação da energia cinética será igual à massa que foi de 50 gramas, dado no exercício, 50 gramas, 50 vezes 10 a menos 3 do quilo. Ah, entendi, professor. Tu substituiu aí já trocando a unidade, né? Exatamente. Abre parênteses. Velocidade final é de 2 ao quadrado, menos a velocidade inicial, que é de menos 3 ao quadrado. Pronto. Eita, professor, entendi. Vamos lá na conta aqui. Menos 3 ao quadrado vai dar 9, certo? 2 ao quadrado é 4. 4 menos 9, isso nos dá menos 5. Entendi, professor. Menos 5 vezes 50. 5 vezes 50 dá 250. Dividido por 2 dá 125. Então, isso ficará menos 125 vezes 10 a menos 3. Consertando aqui a brincadeira, né? Vamos andar com a casa aqui, ó. 1, 2. E aí nós vamos dar a resposta para o examinador. Variação de energia cinética menos 1,25 vezes 10. Eita, professor, como é que fica esse negócio? Pensa assim comigo, ó. Para 125 virar 1,25, eu tive que dividir por 100. Mas se eu dividir por 100, eu tenho que multiplicar por 100. Concorda? Se eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, eu estou multiplicando por 1, eu não afeto minha resposta. 125 por 100, 1,25. 10 a menos 3 vezes 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 1. Como é uma variação de energia, isso aqui é dado em joules. Pronto. Eis aí a resposta da alternativa B do nosso exercício 3. Vou enumerar aqui para o indivíduo, né? Ó, meu amigo, esse aqui é o item 3, certo? Professor, deu um sinal de menos aqui, só me explica direito esse negócio. Por que ficou negativo? Simples. Negativo, pois é uma energia dissipada. É uma energia perdida. Certo? Tudo bem?
Tranquilos? Vamos para o item C, então? Então vamos ao item C, onde ele nos pede: calcule o módulo da força média de resistência do ar atuando sobre a bola entre o instante inicial e o instante imediatamente antes dele atingir o solo pela primeira vez. Espera aí um pouquinho. Grifa, né? Quando ele diz assim, ó, entre o instante inicial e o instante antes de atingir o solo. Ele está falando da queda. Ele quer saber a força média do ar na queda. Professor, mas força do ar não tem fórmula para calcular, né? Então, não tem não. Nós vamos ter que buscar uma alternativa, certo? Pensa comigo um pouquinho. Durante a queda, esse corpinho está ganhando velocidade. Ele está sofrendo uma variação de energia cinética, certo? Ele já deu um indício desse uso lá no item B do exercício. Mas nós sabemos que, pelo teorema da energia cinética, o trabalho realizado por uma força resultante é quem varia a energia cinética. Então nós podemos escrever o seguinte: professor, o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética, é isso? Isso, muito bem. Esse é o TEC, né? É o teorema da energia cinética. Só que eu posso pensar o seguinte: durante a queda, a força resultante que atua provém de duas forças. Eu escrevi para você no item A. Provém da força peso e da força de resistência do ar. Logo eu vou escrever trabalho realizado pela força peso mais o trabalho realizado pela força de resistência do ar. Isso é igual à variação da energia cinética. Já vamos abrir a equação aqui, ó. É mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Ah, entendi, professor. Só que aqui tem alguns detalhes que eu quero chamar a sua atenção. No início, a velocidade inicial é 0. Então, esse termo desaparece, certo? Trabalho realizado pelo peso, trabalho é força vezes distância, certo? O trabalho é a força, que é a força peso, massa vezes gravidade, vezes a distância, que é a altura y que ele vai descer. Peso está para baixo, deslocamento está para baixo, logo esse trabalho é motor, é um trabalho positivo. Agora, falando da resistência do ar, ela é oposta ao deslocamento. O corpinho desce, mas a força está para cima. Trabalho resistente, logo, trabalho negativo, menos força vezes a distância. Ah, entendi, professor. É igual a mv ao quadrado sobre 2. Pois bem, só substituir os valores. Massa desse corpinho. A massa desse corpinho é uma massa de 50 gramas. 50 vezes 10 a menos 3. A gravidade vale 10 e a altura y que ele vai descer é de 0,9 metros. Menos a força de resistência do ar que nós estamos querendo descobrir, vezes 0,9. Tudo isso é igual à massa, 50 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade que ele atinge o solo, velocidade de menos 3 ao quadrado, tudo isso sobre 2, ok? Trabalhando um pouquinho com os dados, eu posso fazer a seguinte conta. 10 vezes 0,9 vai dar 9, certo? 5 vezes 9 é 45. Ah, entendi, professor. 45, né? Mas aí o que você fez com o 10? Olha, 10 com 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 2.
menos a força de resistência do ar vezes 0,9 é igual aqui. Menos 3 ao quadrado vai dar 9, certo? 9 vezes 50, 5 vezes 9 é 45, então isso dá 450. 450 dividido por 2 dá 225. 10 a menos 3 continua aqui. Tudo bem? Vamos fazer aqui uma operação, uma mágicazinha. Vou passar esse termo que está subtraindo para o outro lado positivo. 0,9 força de resistência do ar será igual 45 vezes 10 a menos 2 é 0,45. E esse cidadão aqui, 225 vezes 10 a menos 3 é 0,225. Mas ele está aqui somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Menos 0,225. Ah, professor, entendi, né? Essas continhas todas, professor, precisava estar aqui? Não, lógico que não. Tu podia ter feito num rascunho, né? Só põe a resposta final, certo? Então agora chegamos. 0,45 menos 0,225. Professor, e agora? Quanto é que dá esse negócio aí? Dá 0,225 dividido por 0,9. Estava multiplicando, passa dividindo. Entendi, professor. Professor, e essa continha aí? Bom, essa continha aqui, você poderia pensar da seguinte forma. Se fosse dividido por 1, daria 0,225, certo? Mas como é por 0,9, é um pouquinho menor, logo a resposta deve ser um pouco maior. Se tu brincar aí com os dados, você facilmente chegará a 0,25 newtons, ok? E esta é a nossa resposta para a alternativa, ou melhor, e esta é a resposta para o nosso item C do exercício, ok? Tranquilos? Espero que tenha ajudado. Seguimos no próximo vídeo com a questão de número 5. Grande abraço e até a próxima, meus amores.